é vida de rendição. Consciente e absoluta ao Senhor. Vamos à palavra. 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 1. Até o verso de número 23. O texto é relativamente longo, mas absolutamente necessário, penso eu. 2 Samuel capítulo 6, todo o capítulo, versos 1 a 23. Segundo Samuel capítulo 6, versos 1 a 23. Glórias a Deus. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à casa de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa,
mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Oremos. Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Tua bendita palavra. Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão de almas e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra não precisa de mim, porque ela é em si mesma ungida e poderosa. Não depende de nenhum predicado humano. Minha oração, como sempre, Senhor, é que Tu me ajudes a não atrapalhar o livre fluxo da Tua palavra e de não sabotá-la com minhas ideias, pensamentos e opiniões. Minhas intenções, por melhores que sejam, eu as submeto todas diante do Senhor, para que prevaleça a Tua vontade na maneira que a Tua palavra é exposta. Tu sabes exatamente o que eu e os meus irmãos e irmãs, todos nós precisamos ouvir da Tua boca nessa noite. Então fala-nos livremente, nós daremos ao Senhor somente a glória, a honra e a exaltação. Aleluia. Por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Capítulo 6 de 2 Samuel retrata um tempo muito especial na vida do rei Davi. Um tempo novo, na verdade. Quem estuda a Bíblia até esse momento, 2 Samuel capítulo 6, percebe que já se foi, a essa altura, o tempo das angústias de Davi, o tempo das perseguições de Saul. Saul já está morto, arqui-inimigo de Davi, que dedicou boa parte da sua vida ao intento absurdo de matar Davi. Por diversas vezes, Saul, rei de Israel, tentou atravessar Davi contra a parede com uma lança. Enciumado, possuído por um espírito de ciúmes, por um espírito mau, desde o dia em que Davi, que era até então anônimo, desconhecido, simples pastor de ovelhas, foi levantado por Deus para derrotar de maneira gloriosa o temível gigante Golias. A partir desse momento, Davi foi conduzido do anonimato para a glória, da noite para o dia, do anonimato para o reconhecimento público de toda a nação, de modo que até mesmo o cântico das mulheres de Israel foi alterado a partir da vitória de Davi contra o gigante Golias. Havia uma modinha, uma cantiga comum, costumeira, conhecida entre Israel, e a letra dessa canção era muito simples. Dizia apenas que Saul matou milhares. A partir do momento em que Davi foi elevado do anonimato à glória, a cantiga foi alterada e as mulheres passaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares e milhares, dezenas de milhares. Houve um remix, uma nova versão da canção que tocava nas rádios de Israel, e quando Saul escutou essa nova versão, ele se tornou possuído por um espírito mau de ciúmes e resolveu então matar Davi. Então Davi, que não havia feito absolutamente nada de errado, da noite para o dia se viu perseguido pelo rei, pelo homem mais poderoso da nação, e teve que fugir de Israel e deixar a família, e deixar a sua terra e o seu povo, e viver como um fugitivo. E esta saga do sofrimento de Davi vai durar por muitos anos. E ela termina com o capítulo 30 de 1 Samuel, com um incidente que marca o fundo do poço na vida de Saul. Ziklag. É o pior momento, é o momento de jogar a toalha, é aquele momento na vida de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, em que a gente pensa que não tem mais jeito, que Deus se esqueceu de nós, que tudo que estava ruim acabou de piorar, e os próprios guerreiros
que eram no passado vagabundos, andarilhos, que se apegaram a Davi e foram por ele treinados e promovidos à posição de guerreiros, agora se levantaram contra Davi e queriam apedrejá-lo. Então Davi, longe da pátria, longe da terra, longe da família, agora corria risco de ser assassinado pelos seus próprios companheiros. E Davi então chorou, porque os amalequitas levaram cativas as mulheres de Davi e as mulheres dos guerreiros, e Davi se reanimou no Senhor, se esforçou no Senhor, buscou força onde não existia, buscou força nas lembranças da bondade de Deus na sua vida. Eu sei que isso já aconteceu com você em algum momento da sua caminhada com Deus, quando não sobra mais nada a não ser as lembranças, né, gente? Não sobra mais nada a não ser a memória da bondade de Deus na nossa caminhada, e a gente se alimenta disso, a gente come lembranças, a gente põe para dentro da memória da bondade de Deus, e isso renova a nossa força. Foi isso que Davi fez em Ziclag, e com as forças renovadas ele derrotou os amalequitas, recuperou as mulheres, recuperou a propriedade dos guerreiros, e a partir desse momento, 1 Samuel 30, a sorte de Davi começa a mudar. A partir daí, ele será elevado à posição de rei de Judá e depois de todo o Israel. Então, nesse momento de 2 Samuel capítulo 6, meus irmãos, é um momento novo. Deus inaugurou um tempo novo na vida de Davi. Já se foi o tempo de Saul, o tempo de Ziclag, já se foi o tempo das fugas, de fingir de doido para ter que sobreviver, já se foi o tempo de morar nas cavernas, de viver fugindo de um lugar para o outro sem destino. Acabou-se esse tempo. Ele agora é rei de Israel. Eu quero abrir um parênteses aqui em nome do Senhor e liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus, a inauguração de um tempo novo. Quem sabe você entrou por essas portas um pouco cansado de um tempo de lutas, de perseguições, de desgaste, de desânimo até, de pensar em desistir. Aguenta mais um pouco. Você pode ter chegado exatamente no momento em que a sua sorte vai mudar. Aleluia. Você pode estar a poucos segundos da inauguração de um novo tempo de Deus. Aleluia. Você tem fé para receber essa palavra? Você recebe essa palavra? Amém. Aleluia. Conta, filho. Aleluia. Davi então foi introduzido nesse tempo novo de Deus. É muito fácil lembrar-se de Deus nos tempos das angústias, dos desafios, das perseguições, do cansaço, do desespero. Mas só um adorador genuíno é capaz de se lembrar de Deus no tempo da bonança e da prosperidade. E agora que Davi estava vivendo um tempo extraordinário, um tempo que tudo estava dando certo na sua vida, ele se lembrou do Senhor e da arca de Deus. Disse: não, está tudo bem. Deus me deu sossego com relação aos meus inimigos em redor. Eu agora sou rei de todo Israel. Mas e a arca do Senhor? E a glória do Senhor representada pela arca? Ela continua esquecida na casa de Aminadab, guardada por Eleazar. Há quase 20 anos que a arca está esquecida na casa de Aminadab, e eu preciso trazê-la de lá para a minha cidade. Davi desejou trazer a arca do Senhor da casa de Aminadab para a fortaleza de Sião, a sua cidade. E então Davi reuniu 30.000 homens e partiu com um cortejo para a casa de Aminadab para conduzir de lá a arca do Senhor. No meio do caminho, enquanto Davi se alegrava com a vitória de trazer a arca do Senhor para a sua cidade, a arca estava sendo conduzida num carro puxado por bois. De repente os bois tropeçaram e a arca como que quase caiu do carro de boi ao chão, e um homem muito bem intencionado chamado Uzá, ao perceber que a arca do Senhor, que era o símbolo da glória de Deus, a arca do Senhor que trazia dentro dela não somente objetos valiosos, mas também era recheada de história, porque essa mesma arca era a arca da glória do Senhor desde os tempos de Moisés,
Mas também, depois que Moisés foi elevado, foi morto, Josué assumiu a liderança de Israel, e essa mesma arca foi usada para marchar adiante do povo de Israel, o ministério de Josué, para abrir o rio Jordão, para que o povo de Israel passasse em terra seca. Então, essa arca é a mesma arca que fora capturada pelos filisteus nos tempos de Ofni e Finéias, que foram mortos, filhos de Eli. E a mesma arca de Moisés e Josué fora levada para a terra dos filisteus e fora colocada indevidamente dentro do templo do rei Dagon, a enorme imagem de Dagon. E a arca foi posicionada diante daquela imagem, daquele deus pagão. E no dia seguinte, diz a Bíblia, a imagem de Dagon foi encontrada de bruços diante da arca do Senhor, com os braços e a cabeça cortada. E Deus, por amor à sua glória, trouxe uma praga sobre os filisteus, e eles foram feridos de hemorroidas, e sem saber o que fazer, mandaram que a arca do Senhor fosse imediatamente removida do seu território. Deus enviou hemorroidas e enviou também uma praga de ratos, e os filisteus desesperados mandaram que a arca fosse levada às pressas de volta para o território de Israel. Por isso, lá permaneceu na casa de Aminadab por cerca de 20 anos, tolerada. Mas Davi resolveu trazer a arca de uma posição de mera tolerância para uma posição de honra na cidade de Sião. Quando Uzá, bem intencionado, tenta proteger a arca do Senhor quando os animais tropeçaram, e põe a mão na arca, que era um símbolo da glória de Deus, glória do Senhor, diz a Bíblia que o Senhor feriu Uzá de morte. Ele caiu morto por ter tocado indevidamente na arca do Senhor, que representava a glória do Senhor. Curiosamente, essa expressão glória do Senhor, traduzida para a nossa Bíblia em português como glória do Senhor, é uma tradução da expressão Kaved Adonai, ou Kaved Yahvé, glória do Senhor. E glória do Senhor, ou glória, tem como seu sinônimo mais imediato a palavra peso. Kaved significa, em primeiro lugar, peso. O que o peso tem a ver com a glória? Porque a glória representa o peso do nome de Deus, peso da reputação de Deus. Glória é peso, é reputação. Quando alguém diz que uma pessoa é alguém de peso, não está se referindo ao seu peso físico, mas ao peso do seu caráter, do seu nome, da sua reputação. Então, glória é peso. Kaved Adonai quer dizer peso do Senhor. Por isso mesmo os profetas, antes de profetizar, usavam um estribilho assim: peso do Senhor, peso do Senhor, glória do Senhor, glória do Senhor, Kaved Adonai. Então, quando Deus deposita a sua glória na arca, Ele está depositando o seu peso, a sua reputação. Aleluia. E Deus tem prazer em ampliar o seu peso. Deus tem prazer em aumentar o peso do seu nome. Por isso, quanto mais difícil a situação do crente, mais possibilidade existe para que o nome de Deus ganhe peso. Aleluia. Quanto mais difícil o seu problema, mais oportunidade para que o nome de Deus ganhe peso. Aleluia. Quando Deus opera um milagre na vida de alguém, Ele está amplificando o peso do seu nome. Então, se você entrou por essas portas trazendo com você uma situação humanamente difícil, impossível de ser resolvida, sabe que você veio ao lugar certo, porque Deus quer usar a sua dificuldade para aumentar o peso do nome dele. Cada vez que Deus opera um milagre sobrenatural, alguém vai falar bem do seu nome. Aleluia. Por isso, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, encontramos alguém que não nos segue e que em teu nome opera milagres, vamos proibi-lo. O Senhor Jesus disse: não, deixai-os, porque não há ninguém que opere milagres em meu nome e saia falando mal de mim. Deus se agrada quando o seu nome ganha peso. Aleluia. Que nessa noite o nome de Deus seja mais pesado na sua vida. Alguma coisa boa de Deus aconteça. Aleluia. De modo que você possa sair falando ainda melhor do nome de Deus. Amém. Kaved Adonai, glória ao Senhor.
Então, quando Uzá toca na glória de Deus, ele toca na reputação de Deus, no nome de Deus, no peso de Deus, indevidamente. Deus não precisa de protetores, Deus não precisa de defensores, Deus precisa de adoradores. Deus busca homens e mulheres que o adorem, que o anunciem, que o façam conhecidos, mas que não sejam seus advogados. Deus é um Deus suficientemente poderoso para se garantir. Então, todo desgaste apologético para defender o nome de Deus é absolutamente necessário, meus irmãos. Deus não depende da nossa inteligência, da nossa filosofia, da nossa capacidade intelectual para se fazer grande. Deus não precisa nem de mim nem de você para se tornar grande na vida de ninguém. Então, o que Deus nos dá é o privilégio de anunciar o seu nome, de adorar o seu nome. Mas não nos deu procuração para defendê-lo, porque Deus sabe defender a si mesmo. Quando Uzá tenta proteger a arca, ele toca indevidamente na glória de Deus e morre. Davi se entristece com esse episódio e pensa consigo mesmo: então, quem poderá trazer para Sião a arca do Senhor? E levaram-na de maneira improvisada para a casa mais próxima, talvez, para a casa de Obed-Edom. E na casa de Obed-Edom, a arca do Senhor não foi tolerada, mas foi tratada com dignidade, com respeito, com reverência, com adoração. E em resposta ao tratamento que a glória do Senhor recebeu na casa de Obed-Edom, diz a Bíblia: o Senhor abençoou a Obed-Edom e a sua família tremendamente por 3 meses. Por isso, quando a notícia do favor de Deus para com a família de Obed-Edom chegou aos ouvidos de Davi, Davi percebeu que agora já era o momento de completar o percurso, de acabar de fazer chegar a arca até a fortaleza de Sião. Percebeu que Deus estava favorável a Obed-Edom, então esse certamente era o momento de trazer a arca para Sião. E ele então toma com ele o cortejo e vai à casa de Obed-Edom e começam a trazer a arca, agora com muito mais cuidado, com muito mais reverência, de modo que a Bíblia diz que cada vez que os condutores da arca do Senhor davam 6 passos, animais eram sacrificados ao Senhor. Davi foi tomado de um temor tão grande pela condução da glória de Deus, que não se importava mais, nem ele nem os seus companheiros, com o tempo do percurso, ainda que levasse horas ou dias para fazer chegar a arca do Senhor a Sião. Eles foram cuidadosos o suficiente para, a cada 6 pequenos passos, parar todo o cortejo e sacrificar novamente ao Senhor. Era hora de conduzir a glória de Deus do jeito de Deus, da maneira de Deus. Finalmente chegaram a Sião. E diz a Bíblia que quando Mical, filha de Saul, já falecido, esposa de Davi, ouvindo o barulho dos tamborins, dos instrumentos de música e do louvor, foi à janela e do alto da janela do seu palácio viu Davi, seu marido, rei de Israel, dançando e cantando e adorando e celebrando e saltando com alegria diante da arca do Senhor. Diz a Bíblia que no seu coração Mical desprezou o seu marido, o rei Davi. Mical representa algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui. Mical, filha de Saul, representa, nesse contexto, a contradição entre um destino belíssimo e uma realidade de vida medíocre. O nome Mical significava uma pergunta, é um nome e uma pergunta ao mesmo tempo. Quem é como Deus? Significado do nome Mical: quem é como Deus? Quando os pais de Mical deram a ela, ainda como bebê, esse nome lindo, talvez a intenção dos seus pais fosse exatamente que cada vez que essa menina fosse chamada, cada vez que o seu nome fosse pronunciado, o nome de Deus fosse exaltado. Porque o nome Mical significava um nome que apontava para a singularidade do nome de Deus, a especialidade de Deus. Quem é como Deus? Ninguém. Imagine ter um filho e uma filha com esse nome. Quem é como Deus? Vem cá, quero falar
Esse é o significado do nome Mical. Nome fabuloso, recheado de significado profético. Mas percebam, meus irmãos, a contradição entre esse nome lindo e o caráter medíocre de Mical. Porque embora o seu nome apontasse para a especialidade de Deus, o seu caráter apontava para uma atitude bastante medíocre, porque no coração Mical desprezou a adoração de Davi. Não somente isso, mas Mical representa a saudade amargurada da velha canção. Lembra daquela canção? Mical cresceu na casa de Saul, seu pai, e ela acompanhou toda a transição entre o final do reinado de seu pai Saul e o início do reinado de Davi, seu marido agora. Mical se lembrava perfeitamente do tempo de menina, quando as mulheres de Israel cantavam a canção original. Saul matou milhares, Saul matou milhares. Essa era a velha canção de Israel. Mas Mical acompanhou, cresceu, percebendo a mudança do contexto de Israel, quando seu pai pecou contra o Senhor, se tornou um rei corrupto, foi substituído por Davi no projeto profético de Deus para Israel. Saudades da velha música, da velha canção. Então, quando Mical olha da janela, essas coisas todas voltam à sua memória. Quando ela vê Davi, mero pastor de ovelhas, menino do anonimato, um garoto desconhecido que agora é rei, um adulto garboso, abençoado por Deus, aprovado por Deus, rei de todo Israel, trazendo de volta o símbolo da glória de Deus. Mical da janela tem a sua memória erradamente ativada e se lembra da velha música e despreza o seu marido. Esse é o Davi que o povo aplaude, mas esse é o Davi que substituiu meu pai. Saudade da velha música. Mical representa nesse contexto o equívoco de quem lê a vida sem ver Deus nas entrelinhas. Ela se esqueceu da história da arca, da janela. Ela desprezou a importância histórica da glória de Deus. Quando isso acontece, os nossos olhos só servem para contemplar sensualidade em lugar de adoração. Onde havia adoração, Mical enxergou sensualidade, frivolidade. Conheço um pregador que visitou uma igreja certa vez na América. Ele era o pregador convidado para aquela noite, uma grande conferência. E era a sua primeira vez naquela igreja. Quando ele começou a pregar, o Espírito de Deus veio sobre a congregação. E de repente uma senhora se levantou de um dos bancos e começou a correr pela igreja. E a glorificar a Deus e a correr pela igreja, de um lado para o outro. E aquele pregador, que não conhecia a igreja, desconfortável com aquela situação, sentindo-se incomodado pela atitude daquela irmã, ele disse no microfone: por favor, minha senhora, a senhora poderia se assentar? A senhora está me distraindo, atrapalhando a pregação da palavra de Deus. E a senhora se assentou. E quando tudo acabou, ele foi para a casa do pastor, que o convidara, que o hospedara. Ele perguntou: pastor, você que é o pastor da igreja aqui, quem era aquela senhora que irreverentemente se levantou na hora da minha pregação e começou a correr no meio da igreja e chamando a atenção das pessoas, me distraindo? E o pastor da igreja local disse: bom, meu irmão, já que você perguntou, aquela senhora, ela foi trazida à igreja numa cadeira de rodas. Ela sofria de uma enfermidade que deformou todo o seu corpo. E ela foi condenada a viver numa cadeira de rodas. Os médicos a desenganaram e ela não podia se levantar da cadeira, muito menos andar. E o seu corpo estava atrofiando cada vez mais, ela estava condenada à morte. E ela foi trazida à igreja por uma vizinha crente. E um dia, no meio do culto, sem que ninguém orasse por ela, o Espírito de Deus, a glória de Deus, Cavé de Yahvé, o peso do Senhor veio sobre ela.
E ela foi curada milagrosamente, se levantou da cadeira de roda e começou a correr pela igreja. A correr pela igreja, a correr pela igreja. Nós fomos todos atrás dela correndo pela igreja, celebrando a glória do Senhor. E sabe o que acontece, meu amado irmão, pregador visitante? Todas as vezes que ela está no culto, que ela se lembra da bondade de Deus na sua vida, Aleluia. ela se levanta do banco e começa a correr. Oh, Jesus. Nós aqui estamos acostumados com isso, não nos atrapalha nem um pouco. Micael da janela só conseguiu ver carnalidade. Há que se ter muito cuidado com aquilo que nós consideramos carnalidade na experiência espiritual das pessoas. Por outro lado, enquanto Micael representa a contradição entre um destino impregnado no seu nome e uma realidade medíocre, enquanto Micael representa uma saudade amargurada do passado, da glória de seu pai, enquanto Micael representa o erro de ver a vida por uma ótica completamente carnal e por isso desprezando a glória de Deus, Davi, por outro lado, com a sua dança, nos deixa entender algumas coisas. Primeiramente, a dança de Davi é a dança de um novo tempo. Diga comigo, a dança de um novo tempo. A dança de um novo tempo. Já se foi o tempo do opróbrio de Davi, já se foi o tempo da tristeza de Davi, já se foi o tempo da perseguição, da humilhação, da vergonha. Então Davi está dançando aqui, meus irmãos, a dança de um novo tempo, a dança de um novo momento na sua história. A dança de Davi significa também a dança de um menino agradecido. Diga comigo, a dança de um menino agradecido. A dança de um menino agradecido. Você sabe que Davi não foi sempre um rei poderoso, famoso, um dos personagens mais importantes da história de Israel. Davi começou a sua história como um menino sardento, pastor de ovelhas. E Davi começou a sua história com experiências extraordinárias com Deus. Ele mesmo conta que um dia estava tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé, e de repente um urso se aproximou tentando devorar uma das suas ovelhas, e Davi, franzino, com a força de Deus, lutou contra o urso e o matou. Ele mesmo vai contar que um dia um leão, de igual modo, tentou devorar uma das ovelhas do seu pai, e ele também, com a força do Senhor, matou um leão. E Davi, embora tenha crescido e se tornado um adulto agora, um rei poderoso, maduro, Davi carregava dentro do peito um menino agradecido pela bondade do Senhor, pelos livramentos do Senhor. Eu trago dentro de mim, meus irmãos, do alto de meus 52 anos de idade, dentro do meu peito eu carrego um menino agradecido. Eu me converti ao Senhor ainda menino. Você não sabe da minha história. Minha esposa conhece um pouco dela, mas também não conhece a história toda. Eu carrego dentro de mim, meus irmãos, um menino muito agradecido, um garoto agradecido, porque só Deus sabe dos momentos na minha vida em que eu, desde a minha adolescência, passei por lutas terríveis contra os ursos, os leões, que ninguém sabe. Ninguém saberia dos ursos e leões de Davi se ele não tivesse contado. E eu sei que você também tem ursos e leões que ninguém sabe, que você enfrenta no anonimato, o silêncio das provações. É por isso que dentro do seu peito há também um menino agradecido. Aleluia. Uma menina agradecida. Pastora Cindy estava contando um pouco da sua experiência com Deus da infância, e eu pensei comigo mesmo quando ela contava: essa mulher de Deus tem uma menina agradecida dentro dela. Ela pode viver por 135 anos ou mais, mas haverá sempre uma menina agradecida, adoradora de Jesus. Minha esposa também, que se converteu ainda na infância. Não importa quando, haverá sempre um menino agradecido. Aleluia. De nome de Deus. Oh, Deus. Uma menina agradecida no coração de uma mulher. Aleluia. Eu não conheço essa história, mas eu respeito. Por isso que eu respeito a sua dança. Respeite o seu glória a Deus, o seu aleluia, o seu arrepio. Respeite o seu silêncio. Se você quiser ficar em silêncio, eu respeito. Respeito quem pula, respeito quem não pula. Porque quem pula para o Senhor pula, quem não pula para o Senhor não pula. Isso não é sério. O pulo de quem pula e a falta de pulo de quem não pula.
Deus conhece o seu pulo ou o seu silêncio. Aleluia. Deus conhece o seu jeito de chorar e de ficar calado. Nós é que rotulamos as pessoas de frio ou de exagerado. Eu respeito a sua dança e respeito a falta de dança. Lá no Tennessee, onde moramos por 4 anos, conheci um jovem e um dia ele me disse: meu irmão, eu era muito radical. Eu costumava julgar os crentes, condenar os crentes no meu coração, porque eu dizia: crente que não dá glória a Deus, crente que não diz aleluia, crente que não levanta os braços, crente que não sente arrepio, crente que não fala línguas, não conheceu Jesus de verdade. Eu costumava julgar os irmãos do alto da minha espiritualidade. E um dia eu fui visitar uma igreja dita tradicional, e eu estava de pé do lado de uma senhora bem velhinha, que era membro da igreja. Sabe aqueles membros que passaram a vida inteira na casa de Deus? Aquela senhora passou a vida inteira naquela igreja local. E eu me posicionei do lado dela, era um visitante, e do alto da minha espiritualidade eu pensava: que igreja fria, meu Deus, não se dá glória a Deus nessa igreja, não se fala um aleluia, ninguém levanta a mão. Que igreja que eu estou fazendo nessa igreja gelada? Quando eu olhei para o lado, aquela velhinha estava derramando 2 lágrimas silenciosas. Eu pensei: mas que igreja fria, o máximo que esse povo faz é chorar. Quando o culto acabou, nós fomos para a cantina, para o convívio, e aquela senhora veio falar comigo, veio conversar comigo, aquela velhinha. E aí eu tive curiosidade de perguntar para ela: por que a senhora estava chorando na hora do culto? Ela disse: ah, meu filho, sabe por quê? Nessa igreja, meu filho, eu me converti, eu aceitei a Jesus quando era menina. Aquela irmã tinha uma criança, uma menina agradecida dentro do peito. Ela disse: eu me converti nessa igreja menina. Meus pais congregaram nessa igreja. Sabe, meu filho, nessa igreja eu conheci o meu marido, que agora já morreu, já está com o Senhor. Nós nos casamos nessa igreja. Nossos filhos nasceram e foram apresentados ao Senhor nessa igreja. Sabe, meu filho, quando meu marido era vivo, antes de meus filhos se casarem e irem embora, morar em outros lugares, nesse mesmo banco aqui onde você estava comigo, se sentava meu marido, eu e as crianças, no mesmo banco. Todas as vezes que eu venho para a casa do Senhor, agora sozinha, viúva, com os meus filhos longe de mim, eu fico me lembrando, agradecida das histórias de Deus na minha vida, Aleluia. nesse banco, nessa igreja. E eu não consigo resistir às lágrimas de gratidão rolam pelo meu rosto. E aquele moço foi tomado de uma vergonha profunda, um quebrantamento profundo de si. Que vergonha! Eu, do alto da minha espiritualidade, julgando os meus irmãos, sem respeitar as histórias do relacionamento de cada um. Uma lágrima silenciosa, recheada de adoração. Aleluia. Eu aprendi. Toda vez que visito uma igreja, você sabe, eu tenho comigo um saco invisível cheio de convicções que eu carrego desde a minha conversão. Dentro desse saco invisível eu tenho as minhas convicções doutrinárias, minhas posições doutrinárias. Eu não abro mão delas, porque eu tenho uma identidade. Você também tem a sua, não tem? Todo mundo tem que ter. Mas quando visito uma igreja, eu faço questão de ir atrás da porta e deixar lá, atrás da porta, meu saco invisível de convicções. E eu entro para adorar a Deus como meu povo. Então, se as pessoas pulam, eu pulo. Se elas não pulam, eu não pulo. Se elas levantam a mão, eu levanto. Se não levantam, eu levanto. Porque para mim, mais importante do que qualquer coisa, a opinião, é respeitar a história do relacionamento de Deus de cada pessoa. Você tem a sua história. Eu respeito a sua história. Eu respeito a sua dança. Micael, do alto da janela, desprezou a história de Davi. Desprezou o urso, desprezou o leão, desprezou Golias, desprezou toda aquela gama de experiências com Deus que justificavam a dança de Davi. Não era uma dança leviana e sem sentido, era uma dança recheada de significado. Quando você vem para a casa de Deus e levanta suas mãos, você sabe por que levanta. Verdade ou não? Quando você chora, você sabe por que chora. Quando você fala língua, sabe por que fala língua. Quando você não quer fazer nada disso, fica quietinho no seu canto, você sabe por que fica quietinho.
E Deus recebe isso. Aleluia. Só eles vão receber. Aleluia. Há um menino agradecido dentro de mim. Diga para alguém perto de você: olha para mim, tem um menino agradecido dentro do meu peito. Tem uma menina agradecida dentro de mim. Você não conhece a minha história, não conhece o meu passado. Você não sabe como Deus tem sido bom para mim. Você não conhece os livramentos que Deus me deu. Você não me viu orando de madrugada, desesperado, sem saber o que fazer. Você não me viu entrando no centro cirúrgico e todo mundo ficando lá de fora. E até a família, até os irmãos da igreja, até os pastores. E só Jesus entrando comigo no centro cirúrgico. Você não viu? Quando eu disse: Jesus tem misericórdia de mim, Senhor. Você não conhece a minha história. Não respeite a minha dança. Quem aqui tem uma história fascinante de relacionamento? Segredos que só Deus sabe. Livramentos que só Deus conhece. Mical desprezou a dança do menino agradecido. Eu contei para os irmãos, pastor Eduardo, a pastora Cindy, ontem, no culto de ontem à noite, aquele momento tremendo de manifestação da glória de Deus, Deus me visitou de tal maneira que eu enfiei a cabeça pelo meio de duas cadeiras ali, nem sei como é que eu fiz isso. E depois de mostrar a foto, alguém tirou uma foto, até colocado já no Facebook. Meus irmãos, a foto ficou tão interessante, parece que eu estava sendo candidato à guilhotina. Não é verdade? Com a cabeça entre as duas cadeiras de joelho, com as mãos abertas assim. Parecia que eu estava dizendo: Senhor, corta a minha cabeça. Quem só vê a foto não sabe da história. Sabe o que aconteceu comigo? Sabe por que eu fiquei daquela maneira santamente ridícula? Eu não sei vergonha de ser ridículo na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estava de joelho adorando, o Senhor me trouxe à memória a lembrança de uma palavra que Ele me deu quando eu era ainda um jovem, muito antes de pensar em ser chamado para o ministério. Eu morava no interior do Rio de Janeiro, numa roça, no meio do Canavial. Estava ali iniciando a primeira experiência de plantação de igreja, sem ser pastor. E um dia, à noite, o Senhor me visitou com um sonho e me mostrou. Eu dirigia uma bicicleta, essas bicicletas que tem uma garupeira enorme na frente. E naquela bicicleta, na garupeira dela, havia um caixote de madeira. E no caixote, várias garrafas de leite. E o Senhor falou comigo: eu vou usar você para levar leite para o meu povo. E aí o ministério da palavra começou na minha vida. Eu entendi que Deus estava me dando a palavra para que eu ministrasse onde Ele me mandasse. E ontem, enquanto eu estava ali adorando a Deus, sem me dar conta dessa experiência esquecida do meu passado, o Espírito Santo trouxe isso à memória. Disse assim: meu filho, Sérgio Elias, falei, você continua sendo meu menino entregador de leite. Aleluia. Quem aguenta uma coisa dessa? Aleluia. 52 anos de idade, você é o meu garoto entregador de leite. Continua entregando as minhas garrafinhas de leite. Menino carregador de leite que você é. Aleluia. Aí. É. Quem não conhece a minha história não vai entender a minha cena. Não é verdade, pastor? A dança de Davi, finalmente, concluindo, é a dança do conquistador conquistado. Diga comigo: a dança do conquistador conquistado. Do conquistador conquistado. E aqui eu termino. Quando Davi vem dançando e saltando diante da arca, na verdade Davi está, de certa forma, representando alguma coisa extremamente profunda e significativa no mundo espiritual. Era comum no passado que todas as vezes em que o rei era conquistado por um rei adversário, que o rei conquistador submetesse o rei vencido a algum tipo de humilhação pública, para mostrar que agora as coisas haviam mudado, que um novo rei estava no poder. Uma prova disso aparece na própria Bíblia. No livro dos Juízes, se você quiser acompanhar na sua Bíblia,
Juízes, no capítulo de número 1, versos 4 a 7, há uma cena que retrata muito bem essa prática da antiguidade, de que um rei conquistador deveria humilhar publicamente o rei conquistado, para dar sinais claros para o povo conquistado de que agora um novo rei havia assumido o poder. Juízes capítulo 1, versos 4 a 7, retratam o momento em que o povo de Israel começa a conquista de Canaã, e a tribo de Judá encabeça essa conquista. E eles então chegam ao território de Bezeque e vencem os cananeus, ferem os fariseus, e chegam em Bezeque. O rei da cidade foge, Adoni-Bezeque, mas os filhos de Israel o perseguem, e quando o capturam, a primeira coisa que os filhos de Israel fazem com o rei conquistado é cortar os dedos polegares das suas mãos e dos seus pés. Deceparam as falanges dos dedos, das mãos e dos pés, como uma prova de domínio, de conquista, de submissão ao novo poder. Depois disso, o próprio rei conquistado, Adoni-Bezeque, com as mãos e os pés, com as falanges cortadas, declarou publicamente e disse: ele mesmo admite que estava sendo vítima do juízo de Deus. Ele diz no verso 7 de Juízes capítulo 1: 70 reis a quem eu havia cortado os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim Deus me pagou pelo mal que eu fiz. Imagine, meus irmãos, que humilhação vexatória. Como é que uma pessoa sem as falanges dos dedos das mãos vai conseguir pegar alguma coisa? Sem as falanges dos dedos é impossível o tato, é impossível tocar teclado, segurar o microfone, segurar um garfo, pegar um pedaço de pão. E Adoni-Bezeque se divertia. A cada novo rei que ele dominava, ele mandava cortar as falanges dos dedos das mãos e dos pés e mandava ir para debaixo da sua mesa enorme. E talvez jogasse pedaços de pão. Come aí! E a pessoa então, com dificuldade, com fome, tentava segurar a comida sem as falanges dos dedos. Ele se divertia ao humilhar os seus conquistados. Quando os filhos de Israel entram no seu território e capturam, a primeira coisa que eles fazem é fazer com eles exatamente o que eles fizeram por 70 reis. E ele mesmo admite que é o juízo de Deus. Como eu fiz com 70 reis, fizeram comigo agora. Era comum essa prática de humilhar publicamente o rei conquistado. Uma outra prática também comum era de, quando um rei conquistava uma nação, um reino, fazer com que o rei vencido fosse marchando diante do rei vencedor e do seu exército. O rei vencedor, obviamente, montado num cavalo garboso, vinha atrás do rei vencido, que marchava a pé na sua frente. E esse rei derrotado tinha que clamar e gritar para que todos os seus súditos ouvissem: olhem, meus súditos, tudo quanto eu sou, tudo quanto eu tenho, inclusive vocês, agora pertence ao rei que vem marchando atrás de mim. Meus súditos, mulheres, crianças, homens, soldados, nós perdemos. Ouçam seu velho rei. Tudo quanto somos e temos agora pertence a esse rei vencedor que vem marchando atrás de mim. Essa é uma prática comum também na antiguidade, dispor o rei vencido à humilhação pública. Mical não entendeu a profundidade da dança de Davi. Davi, como guerreiro, como rei tarimbado da antiguidade, sabia muito bem o significado de dançar diante da arca do Senhor. A arca do Senhor era a presença do Senhor mesmo, representada na arca. Glória de Deus. Então Davi, muito mais do que simplesmente saltar e pular, Davi está também, agora que ele assumiu o trono de Israel, agora que o tempo do opróbrio passou, agora que um novo tempo foi inaugurado, o tempo de prosperidade, o tempo de confirmação das profecias antigas, agora que Davi está reinando em Israel, ele faz questão de deixar público que ele não é o único soberano independente. Ele está dizendo com a sua dança: escute, Mical, minha mulher, escute, meus súditos, tudo quanto eu sou, tudo quanto eu tenho, pertence ao rei que vem marchando atrás de mim, intocável diante da arca, agora me pegou, como que dizendo: eu sou um conquistador, mas eu sou um conquistador conquistado.
conquistador conquistado. A dança de alguém que tem consciência da conquista absoluta de Deus na sua vida. Não importa o quanto Deus lhe prospere, lhe faça crescer ou enriquecer, nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça de que tudo quanto você é e tem, não conquistou por sua habilidade ou mas por causa do Rei, que há anos em marcha. Aleluia! Representado na glória, guardando você, abençoando você, abrindo o Jordão, facilitando o caminho, derrotando os ídolos. É Ele que tem garantido a sua vitória até o dia de hoje. Não se esqueça disso. Aleluia! Não se esqueça disso. Uma pessoa nessa vitória que Deus vai prosperar muito. Você tem fé para receber essa palavra? Diga amém. Há pessoas aqui que Deus vai exaltar de uma maneira extraordinária. Estou falando isso para massagear o seu ego. Estou falando isso pelo Espírito do Senhor. Se você tem fé para receber, receba. Há pessoas que entraram por essas portas que o Senhor já marcou para exaltar de maneira extraordinária. Vai assustar a sua família, vai assustar os seus amigos, vai surpreender quem te conhece. Deus escolheu você para ser glorificado na sua vida. Por isso os leões, por isso os ursos, por isso os gigantes. Na verdade, meu irmão, minha irmã, Deus está construindo a sua história. Os desafios de uma vida no Espírito nada mais são do que a construção de um palco onde a glória do Senhor, o peso do Senhor vai ser derramada na sua vida. Aguenta firme. Segura firme. Não desista, não joga a toalha, não se escandalize. Se preocupe com o abandono, com o desprezo, com os ataques de Saul, com as lanças, com as flechas, com a infâmia. Aguenta firme. Deus está costurando a sua história através desses desafios. Você tem fé para receber essa palavra? Você entende que essa palavra não é uma pregação, mas é uma palavra de Deus talhada para você nessa noite? Você tem fé para receber isso? Que essa palavra de Deus é para o seu coraçãozinho precioso. Você entende isso? Mas lembre-se, nos tempos da prosperidade, da glória, nos tempos da igreja grande, nos tempos de concluir o curso superior, nos tempos em que o seu business explodir, nos tempos da bonança e da conquista, nos tempos da graça e da vitória e do triunfo, faça como Davi, lembre-se da arca. Aleluia! Lembre-se da arca. Qualquer um pode se lembrar de Deus nos tempos difíceis, mas só um adorador se lembra de Deus nos tempos de prosperidade. Vai buscar a arca. E não tenha vergonha de admitir publicamente que tudo que você é, aleluia, tudo que você tem, vier a ser ou vier a conquistar, é por causa do Rei, que há anos vem marchando atrás de você. Ninguém sabe da sua história, dos seus segredos, mas é por causa dele que você chegou até aqui. Aleluia. Se não fosse a arca, se não fosse a glória, se não fosse o peso do Senhor, você não teria chegado até aqui. Mas o Senhor vai te levar para muito mais além. Por isso Ele me trouxe aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida. Aleluia. Deus vai levar você para muito mais além no contexto dos projetos dele para a sua vida. Vai inaugurar um novo tempo. Vai deixar para trás o tempo de Saul. Meu Deus. Você não vai acreditar que os seus olhos viram o que Deus vai fazer na sua vida. Creio, Senhor. No momento certo Ele vai inaugurar esse novo tempo. No momento certo. Aguenta firme. Você pode dizer graças a Deus. Graças a Deus.